Então vamos lá, pessoal. O conteúdo de hoje é campo elétrico de uma carga pontiforme. Na aula anterior, nós vimos o campo elétrico né, de uma carga elétrica. Pronto. Só que agora nós temos um campo elétrico de uma carga pontiforme. O que é o campo elétrico de uma carga pontiforme? É um campo de uma carga que está em determinado ponto, que nesse caso aqui a carga pontiforme é essa carga maior aqui, essa carga positiva maior, que pode ser essa aqui embaixo, carregada positivamente e negativamente. Só que essa carga pontiforme está submetida por uma carga de prova, que é essa pequenininha aqui, tá vendo? Essa carga pequena. E aí nós temos aqui 4 situações. Professor, o que é que eu preciso entender desse conteúdo? A gente tem que aprender aqui qual é a direção e o sentido da força e do campo quando essa carga pontiforme é submetida a uma carga de prova, né? E preciso saber também qual é o cálculo desse campo elétrico, certo? Então vamos analisar primeiro uma carga, né? Uma carga pontiforme positiva, certo? Quando uma carga pontiforme ela é positiva e quando ela é negativa, o que é que acontece com a direção e o sentido da força e do campo? Depois que a gente entender essa parte teórica aqui, a gente vai cair para a parte da intensidade do campo elétrico, certo? A gente vai aprender como é que a gente vai calcular esse campo elétrico aí, certo? Então vamos viajar um pouquinho aqui, ó. Então a orientação desse campo, dessa força, depende, gente, dessa carga pontiforme aqui. O valor dessa carga pontiforme é ela que vai determinar qual é a direção e o sentido do vetor campo elétrico e do vetor força, certo? Então vamos lá, ó. Se você tem uma carga positiva, né, uma carga pontiforme, tá aqui a carga pontiforme positiva, só que essa carga pontiforme positiva está submetida a uma carga de prova aqui, ó, também positiva. Gente, o que é que vai acontecer com a força eletrostática entre essas duas cargas aqui? A força eletrostática ela vai ser atraída, né, por essa carga pontiforme ou vai ser uma repulsão? Olha o sentido que está a força aqui. Vai ser uma repulsão, certo? Então, se você tem uma carga pontiforme positiva, lógico, uma carga de prova positiva, gente, pelo amor de Deus, né? No altura do campeonato desse, todo mundo sabe que positivo com positivo, a força eletrostática é de repulsão, certo? Então, ocorre uma repulsão entre essas duas cargas. Por isso que a força ela tem sentido aqui, tá vendo? Contrário ao sentido da carga pontiforme, certo? Vai ocorrer uma repulsão. Professor, e o vetor campo elétrico? Ó, se tem uma carga positiva, acaba, né, e uma carga de prova positiva, acaba gerando um campo divergente, certo? Se você tem uma grande carga positiva aqui, uma carga de prova também positiva, vai gerar um campo divergente, certo? Então, por isso que a força assume o mesmo direção e sentido do campo elétrico, certo? Agora, se você manter essa carga positiva, essa carga pontiforme, o que é, professor, uma carga pontiforme? Esqueci. É uma carga que está em determinado ponto, certo? Do espaço. E a carga de prova, o nome já está falando. Eu estou colocando essa carga de prova aqui para poder saber identificar, né, o que é que vai acontecer com a força e com o campo elétrico. É uma prova, né, para me descobrir o que é que vai acontecer. O que é que vai acontecer aqui? Gente, uma carga positiva, mesmo você colocando uma carga de prova positiva e negativa, olha o campo elétrico aqui de verde, tá vendo? Vai gerar um campo divergente, certo? O sentido do campo é saindo. Agora, a força com a carga de prova negativa, tá vendo? Não sei se vocês estão enxergando aqui, né? É um sinalzinho negativo. Olha, se a carga de prova é negativa e a carga pontiforme positiva, a gente sabe que positivo com negativo ocorre o quê? Uma atração. Então, a ideia aqui, né, é com que a força dessa carga seja atraída pela carga pontiforme, certo? Então, toda vez que eu tenho
uma carga pontiforme positiva, a carga de prova, que é essa pequenininha aqui, é ela que vai determinar a direção e o sentido da força e do campo. O campo não muda, né? Sempre uma carga positiva vai causar um campo divergente, vai causar um campo que vai estar saindo, certo? Olha que o sentido do campo não mudou, tá vendo? Mudou a carga de prova, né? Mas não mudou o sentido do campo. O sentido do campo permaneceu o mesmo, certo, gente? Então, só que a força mudou, né? Se a carga de prova for positiva, vai gerar uma repulsão entre essas duas cargas. Isso é fácil de entender. Se você tiver uma carga de prova negativa, né? Minha carga pontiforme é positiva, o que é que vai acontecer com o sentido da força? Vai ser no sentido de atração, né? Vai ser no sentido de atração aí, porque você tem uma carga positiva e negativa. Pronto, é o primeiro passo que a gente tem que entender isso. Segundo, professor, agora a gente vai mudar, né? A carga pontiforme agora é negativa. Beleza, negativa. Gente, a carga de prova, essa pequenininha aqui, se ela for positiva, olha o que é que vai acontecer. Vai ocorrer uma atração. Lógico, eu tenho uma carga pontiforme negativa, minha carga de prova é positiva. Olha o sentido da força no sentido de atração. Uma é negativa, uma é positiva. Ah, mas uma é pontiforme e a outra é de prova, é carga, não importa, certo? Então, uma é negativa, outra positiva. Olha o sentido da força no sentido de atração, né? Que as cargas são de sinais opostos. E o campo, professor, agora causa um campo convergente. Olha o sentido do campo, ele está querendo ir para... Ele está no sentido da carga, certo, gente? Então, a carga pontiforme determina o sentido do campo. Se a carga pontiforme for positiva, gera um campo divergente. Olha, ele está saindo. Se a carga de prova, se a carga pontiforme for negativa, vai gerar um campo divergente, certo? Vai gerar um campo, convergente. Divergente é aqui em cima, tá vendo? A positiva que está saindo, né? E convergente é de convergir, é de unir, é ir naquele ponto. Então, o campo elétrico ele é convergente quando essa carga pontiforme é negativa. E o campo elétrico é divergente quando essa carga pontiforme ela é positiva, certo? Então, essa situação aqui embaixo, a força está sendo atraída, né? A força da carga de prova positiva, né? Está indo de encontro com a carga pontiforme, que uma é positiva e outra negativa. E a força aqui, né, nesse segundo exemplo aqui, olha que a carga pontiforme é negativa, a carga de prova é negativa. O que é que vai acontecer aqui? Vai ocorrer uma repulsão. Olha, a força eletrostática mudou, tá vendo? Está no sentido oposto agora, porque as duas cargas são semelhantes, né? Negativo com negativo, a intensidade da força é o quê? De repulsão. Vai ocorrer uma separação entre elas, certo? Então, essa é a parte teórica que a gente precisa entender qual é o sentido da força e do campo quando você coloca uma carga pontiforme, seja ela positiva ou negativa, certo? E o que é que acontece? E a força, você vai analisar se essa carga de prova, né, ela é positiva e se a carga pontiforme é positiva. Se as duas forem positivas, a gente já sabe que é de repulsão. Aqui, ó, positivo com positivo, olha a força, repulsão. Olha aqui, carga de prova negativa, carga pontiforme negativa. Negativo com negativo, repulsão. Carga de prova positiva, carga de pontiforme positiva, carga de prova negativa, vai ocorrer uma repulsão. Aqui também, ó, vai ocorrer aqui vai ser uma atração, certo? Atração aqui. Repulsão é quando a gente tem cargas de sinais iguais. Tem o mesmo sinal as cargas? Pronto, né? Se eu falar errado, eu estou consertando agora. Tem o mesmo sinal as cargas? Tem. Então, a força é o quê? De repulsão, né? Como ocorre aqui com esse exemplo aqui, olha o sentido da força e olha aqui também, ó, olha o sentido da força, é de repulsão, tá vendo? Porque as cargas são o quê? De mesmo sinal. Deu para entender isso, né?
Aí eu falei o quê? Que gera um campo divergente e convergente. Tá vendo essa carga pontiforme? Quando a carga pontiforme é positiva, olha o sentido do campo, tá vendo? Gera um campo divergente. Não sei o que é isso não, professor. Aqui. Olha esse desenho aqui agora. Olha esse desenho aqui agora, tá vendo? Ó, quando a carga ela é positiva, tá aqui, ó. Olha o sentido do campo, tá vendo? É saindo. Acaba gerando um campo divergente. Lembra lá daquela figura que falou lá das linhas de campo, né? Daquele vídeo que eu mostrei para vocês, mostrando as linhas de campo? É isso aqui, né? Então, se tem uma carga positiva, olha o sentido, olha aqui a setinha, tá vendo? Saindo, tá vendo? Ó, então, o campo elétrico, isso aqui é chamado de linhas de campo, gente. Linhas de campo, isso aqui. Linhas de campo elétrico. Então, se você tem uma carga positiva, a carga pontiforme positiva, acaba gerando um campo elétrico divergente. Se você tem uma carga negativa, a carga pontiforme negativa, olha como é que tá as flechinhas aqui, todos entrando, tá vendo? Então gera um campo convergente. Então naquele experimento lá, né, que o rapaz coloca, né, numa tigela, coloca óleo, coloca 2 eletrodos, a gente vê que tem uma parte que o campo está saindo, né, tem umas linhas saindo. Então se está saindo é porque aquela parte ali é positiva, um eletrodo é positivo, e o outro que está recebendo essas linhas, ele é negativo, o outro eletrodo é negativo. É assim que a gente identifica. Olha lá as linhas de campo aqui. As linhas de campo. Está saindo desse aqui, ele está saindo. Então essa parte aqui é positiva, né? Que quando gera um campo divergente saindo, bom, então, né, está aí nós chamamos de carga, uma imagem em 3 dimensões das linhas de campo magnético, o perfeito campo aí, criadas por um ímã. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e até o próximo. Aí ele tá saindo daqui e tá indo para cá, tá vendo? Ó, então essa parte aqui é positiva. Lógico que aqui é um ímã, gente. O ímã não tem sinal de positivo e negativo, não. O ímã é polo positivo, é polo norte e polo sul, né? Porque aqui é um campo gerado em torno de um campo magnético aqui, né? Não é um campo elétrico, não. Mas as linhas de campo a ideia é semelhante, certo? Então, voltando aqui, então isso aqui, ó, isso tem que colocar na cabeça. Se tem uma carga positiva, gera um campo divergente, está saindo. Se tem uma carga negativa, a carga pontiforme negativa é um campo convergente, certo? E daqui a pouco, né, eu vou explicar para vocês agora a intensidade do campo elétrico. Como é que a gente calcula o campo elétrico? Sim, pessoal, depois de ver essa parte teórica, né, de campo elétrico, né, de uma carga pontiforme, saber o que é um campo convergente e divergente, e que isso depende da carga, se a carga pontiforme é positiva ou negativa. Agora a gente vai ver como é o cálculo da intensidade desse campo, certo? É diferente daquele que a gente viu, né? Nós vimos lá que o campo elétrico, né? O campo elétrico uniforme, o cálculo dele é igual a força dividido pela carga, né? É a relação da força com a carga. Então, para você calcular o campo elétrico de uma carga qualquer, a gente faz força sobre campo, certo? Força sobre campo. Só que agora nós temos aqui uma carga, né, pontiforme, que é essa grande aqui, e temos uma carga de prova, que é essa menorzinha. E entre as duas nós temos uma distância, certo? Nós temos uma carga pontiforme, a carga de prova, e entre elas nós temos uma distância. Para calcular esse campo elétrico aqui, ó, tá vendo? Setinha verde. Para o cálculo do campo elétrico, você deve levar em consideração o K, que esse K nós já conhecemos, que é a constante eletrostática. O Q, né, esse Q aqui, que é a carga, que é a carga pontiforme, né, que é essa carga Q aqui, essa carga pontiforme, dividido pela distância ao quadrado. Que distância é essa, professor? A distância entre essas duas cargas,
certo? Então, o campo elétrico é dado por essa equação aqui. É porque aqui não está, tá faltando uma barrinha aqui embaixo de divisão, certo? Mas espera aí que eu vou arrumar isso para mim. Viu, gente? Deixa eu só aqui, ó, essa imagem aqui, viu? Então, o campo elétrico, né, esse campo elétrico de uma carga pontiforme, ele é diferente, a equação dele é diferente daquele campo gerado por uma carga qualquer. O campo que nós vimos, né? Campo elétrico é igual a força sobre carga. É essa relação aqui, tá vendo? Força sobre carga. Então, o campo elétrico de uma carga qualquer. Mas se for de uma carga pontiforme, aí já muda. O campo elétrico é igual a K, né? O K, que é a constante eletrostática, que vale 9 vezes 10 elevado a 9, vocês já conhecem, vezes Q, que é a carga, dividido por D ao quadrado. Então, como eu falei, né? Eu vou melhorar isso aqui. Espera aí, deixa eu colocar no PowerPoint que a gente consegue enxergar. Aqui, pessoal, o campo, né? O campo é igual a K vezes Q, ó, vezes Q. Esse K, nós já sabemos que o K aqui é a constante eletrostática, que vale 9 vezes 10 a 9. O Q é a carga e D ao quadrado é a distância entre aquela carga, né? Tem uma carga positiva grande, né? Daqui, que é a carga pontiforme, e tem uma carga negativa pequena, certo? Que é a carga de prova. O que é que nós temos entre essas duas cargas aqui? Nós temos uma distância, ó. Isso aqui é a distância. Então, por isso que quando você vai fazer o cálculo do campo de uma carga pontiforme, você tem na sua equação a distância ao quadrado, ou seja, a distância entre a carga pontiforme, que é essa positiva aqui, essa maior, e essa carga negativa de prova, certo? Então, nós temos aí essa equação. Essa equação é diferente dessa, ó, é campo elétrico é igual a força sobre carga, F sobre Q. É diferente, porque isso aqui é para calcular o campo elétrico, né, de uma carga qualquer. E aqui não, isso aqui já é o campo elétrico de uma carga pontiforme. Então, na questão, ele vai te informar isso, né, para você saber qual a equação que vai utilizar. Então, na questão, você vai ler, se a questão falar que tem distância entre duas cargas, ou ele vai falar que é uma carga pontiforme, uma carga de prova, aí a equação é essa aqui, certo? Esse K aqui, constante eletrostática, que o valor dele, o valor desse K, lembrando que K é 9 vezes 10 elevado a 9, 9 vezes 10 elevado a 9, certo? A 9. E o valor, o que aqui é a carga, e D é a distância entre essas duas cargas. Lembrando, olha, lembrando que quando você tem uma carga positiva, olha só, o campo elétrico ele é divergente. Olha o sentido do campo elétrico, tá vendo? É para a direita, tá vendo aqui? Se a carga é positiva, acaba gerando um campo divergente. Olha aqui, ó, carga positiva aqui. Então, aqui gera nela um campo, ó, as linhas de campo, as linhas de campo é divergente, ó, tá vendo? Ó, aqui são linhas de campo, igual daquele vídeo que eu mostrei para vocês, ó. Se está saindo, é porque está saindo da carga positiva, a linha de campo, certo? E a força aqui, nesse caso, está já no sentido oposto, ó, a força já está, olha o sentido da força, já é para lá, porque a carga de prova é negativa e a carga pontiforme é positiva, então a força está no sentido de encontro a essa carga aqui, é uma força aqui de atração, certo? Ah, professor, mudou aqui, ó, vamos supor, carga de prova agora, a carga pontiforme é negativa, tá aqui a carga pontiforme negativa, né? E a carga de prova eu vou colocar aqui positivo, certo? O que é que muda aqui, professor? Vai mudar, né? O campo passa a ser aqui agora, ó, o campo, o sentido muda, o campo agora passa a ser convergente, ó, o sentido do campo, convergente o campo, sentido para a esquerda, no sentido da carga pontiforme. Vem cá, professor, e a força muda? Vai mudar, né? Ou desculpa,
você tem que observar o sinal dessas duas cargas. Como é negativa ou positiva, então a força aqui também é no mesmo sentido do campo. Ó. Por quê? Porque você tem uma carga de prova positiva e uma carga pontiforme negativa. Então, aqui o que é que ocorre com a força aqui entre essas duas cargas? É uma força de atração, certo, gente? Pode mudar aqui direção e sentido, depende desses valores aqui de carga pontiforme, carga de prova. Como é que fica o campo aqui agora para esse aqui de baixo, ó, quando a carga pontiforme é negativa? Olha aqui, carga negativa, ó, acaba gerando um campo, ó, convergente, ó. Isso aqui são as linhas de campo, ó, acaba gerando um campo convergente, certo? De convergir, de todo mundo se juntar no mesmo ponto, certo? Então, aquela figura que eu mostrei para vocês está simbolizando isso aqui. Deu para entender agora aqui, ó, carga positiva, campo divergente. Olha as linhas de campo saindo, tá vendo? Tá saindo as linhas de campo. Negativa, cria um campo convergente. Aqui o campo entrando, ó. Olha aqui agora, vê se vocês reconhecem essa figura. Não é igual do vídeo lá? Olha aqui a carga positiva, tá vendo? Olha o sentido aqui, olha a setinha, tudo saindo, tá vendo? Significa o quê? Que uma carga positiva, ao redor dela, gera linhas de campo saindo, né? Estão saindo aqui as linhas de campo, tá vendo? Ou linhas de força. Olha aqui como tá as duas, tá vendo? Ó, se está saindo, então aqui a gente já sabe que é positivo e aqui está entrando, sabe que é negativo. Então aqui é convergente na carga negativa e divergente na carga positiva. Isso aqui já sabe, né? Não é nada inventado, tá lá naquele experimento realizado. Isso realmente existe e existe também na natureza, né? Os planetas aí, essa força de atração gravitacional, ela é exercida por um campo magnético também, né? Existe um campo ali, certo? Olha outra figura aqui também, ó, saindo da carga positiva para a carga negativa, as linhas de campo saindo, tá vendo? Ó como é que tá saindo, tá vendo? Então sempre do polo positivo ou a carga positiva gera um campo divergente saindo, ó, e a carga negativa, né, acaba gerando um campo convergente. Mas vamos voltar lá em cima ainda que a gente terminou. Olha só essa equação aqui, gente, tá vendo? Você já sabe que a distância aqui está embaixo, né? Que aqui é a divisão. Qual é a relação do campo com a isso, né? Então, o campo, qual é a relação de campo com distância? Qual é a relação deles dois? É uma relação inversamente proporcional. Se você aumenta o campo, né, diminui a distância. Ou se você diminuir a distância, aumenta o campo, tanto faz. Se a distância for alta, né, ou se você aumentar a distância, vai diminuir o campo, certo? Lógico, gente, você tem essas duas cargas aqui. Para gerar um campo elétrico, tem que ter as cargas, não é isso? Tem que ter essas cargas aí. Só que se você afastar essa carga positiva aqui, você afastar ela, né, vai aumentar a distância em relação à carga pontiforme. Se aumenta a distância, o que é que vai acontecer com o campo? Vai diminuir, logicamente. Isso. Olha só essa figura aqui, ó. Olha a figura aqui, ó. A, B e C são cargas de prova. E aí eu vou perguntar para vocês, são cargas de prova, certo? O que aqui é a carga pontiforme? Qual dos três aqui exerce um maior campo elétrico? Quem possui o maior campo elétrico aqui? A, B. Beleza. Então quer dizer, A está mais próximo de Q. Significa o quê? Quando A, né, quando tem uma menor distância, né, ou quanto mais próximo essa carga de prova tiver da carga pontiforme, maior é o campo. Então, como o A está mais próximo aqui dessa carga Q, dessa carga pontiforme, realmente isso aí, o campo elétrico de A é maior do que o de B e o de C. Exatamente. Então, é preciso ter esse entendimento. Você precisa saber qual é a relação da distância com o campo, certo? A carga vai influenciar, vai. Quanto maior a carga, maior o campo. Mas é crucial o entendimento da distância, certo? Quanto menor a distância entre essas cargas aqui, porque A, B e C são cargas, né? São cargas de prova. Quanto menor essa distância, maior o campo elétrico. Então, A exerce maior campo elétrico por ter uma menor distância aqui em relação a essa carga Q, a carga pontiforme.
blindagem eletrostática, né? Ou gaiola de Faraday. Lembra lá do mesmo experimento, o cara coloca um pedaço de metal entre o campo elétrico, né? E aí o campo, ele não consegue atravessar, passar por dentro daquele metalzinho, aquele pedaço de metal que ele coloca lá naquele experimento do campo elétrico que a gente viu lá no YouTube, né? Então aquilo ali é uma blindagem eletrostática ou gaiola de Faraday, né? Passa pela superfície as cargas. No cotidiano, de que forma que podemos verificar isso? Você está no carro, no meio da estrada, uma tempestade, caindo muitos raios, você no meio do caminho encontra lá um posto de combustível, uma casa tal, não, vamos sair do carro. Gente, muitos relâmpagos, você está dentro do carro, lógico, procure um lugar mais seguro para parar. O mais ideal é ficar dentro do carro. Você ficando dentro do carro, você está na gaiola de Faraday, você está em uma blindagem eletrônica. As cargas vão passar pela superfície do carro. As cargas não vão entrar dentro do carro, entendeu? E o que vai impedir não é as rodas, que é de borracha. As rodas estão molhadas, né? Ela consegue transmitir corrente elétrica ali. Então, você pode sofrer uma descarga elétrica por elas, porque ela está molhada. Mas você estando dentro do carro ali, continue, né? Fique em lugar seguro, está caindo muito raio. Então, o lugar mais seguro é ficar dentro do carro, sem pegar em nada metálico, porque você está em uma blindagem eletrônica. Você está em uma região em que o campo elétrico não exerce força. Ele está ali na superfície do carro, certo? Gente, o que é o campo elétrico uniforme, né? O campo elétrico uniforme é aquele campo que não sofre mudança na sua intensidade, no seu valor numérico. Ele não muda de valor. Aqui, ó, tem vários pontos aqui. Isso aqui a gente sabe que é um campo elétrico, acabou gerando entre duas placas, né? Uma placa positiva e uma placa negativa, acaba gerando um campo elétrico, certo? Nós temos aqui diversos pontos, P1, P2, P3, P4, P5. Professor, qual é o campo elétrico de P1, P2, P3? Muda o valor? Não, gente. O que é que define o campo elétrico uniforme? O que define o campo elétrico uniforme é que em qualquer ponto desse aí, em qualquer ponto, independente de ser o P1, P2, P3, o campo elétrico é o mesmo. Isso nós chamamos de campo elétrico uniforme. O que é o campo elétrico uniforme? É um campo em que ele se mantém constante em qualquer um desses pontos aqui, ó, certo? Isso é o campo